Oi, Oba! professor, boa noite. Tudo bom com vocês aí? Tudo bom? Ô, dona Ana! Tudo bom com a senhora, dona Ana? Tudo ótimo. Vamos tomar um cafezinho? Simbora. É hoje que tem um povo aí que tá querendo aprender a prosear, é? Nós É vai, hoje, nós vai, é aprender, hoje mesmo. nós vai aprender a escrever? E será, Vai. e será que nós vai saber desse trem? Será? Vamos ver agora. E aí, galera? Tô vendo que tá entrando as pessoas aí, tô vendo alguns alunos. São João sem São João. Fazer o Então, então, quê? A gente gente, faz está uma todo graça. mundo escutando bem? Vocês falem pra gente, está todo mundo escutando bem. Ana, você tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo travando. Você tá falando e vai travando um pouco a sua fala. Eu tô escutando bem. Tô É? escutando bem. Sim. Pois é. Vamos esperar mais um pouquinho, nós vamos proseando. Dá tempo de tomar meu Só, cafezinho. só dá uma esperadinha pra ver se entra mais um pouquinho de gente enquanto o pessoal vai entrando. Tá certo então, uai. E você, tá boa? Tô boa. E o São João? São João, né? E o São João? Em casa? Vamos fazer o São João em casa hoje? Uai, nós faz, uai. Tem que fazer uns quentão, uns trem, acender a Fazer churrasqueira, fazer um churrasco. uma canjica. Travando meu som. Vamos ver se eu consigo mexer nele aqui. Tô esperando uma aluna minha chamada Amanda, que diz que tem uns amendoim para me dar, que até agora não me deu amendoim nem nada. Tô esperando como é esse São João aí. Esse povo que fica falando e falando, e não faz os trem, não faz os textos, não faz as redação. E aí no Melhorou o Enem, meu som? Melhorou? Ainda tá travando? melhorou seu som, agora melhorou. Ah, ótimo. E, então, Cia, Vamos o que, começar, né? Então, o que que você quer saber de mim? Qual vamos que é os trem? começar? Eu vou me apresentar aqui primeiro só, e depois o meu parceiro vai se apresentar também, e a gente começa essa prosa, então. Opa! Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Ana Carolina e eu sou a vice-presidente do Calintras, que é o Centro Acadêmico de Licenciatura em Letras do IFTO. Então, hoje a gente está aqui com esse convidado maravilhoso para a gente começar essa live junina, tudo mais. E a gente, para ainda completar, a gente ainda vai aprender. Olha que maravilha. Uma live junina e ainda vai aprender. Então, o convidado quiser se apresentar agora. Bom, eu sou o professor Otton Teixeira, já dei aula para um monte de lugar aqui em Palmas. Tem pessoas que me amam, tem pessoas que me odeiam, tem pessoas e pessoas, mas o importante é que chega no final do ano, aquele que, graças a Deus, dá tudo certo e absorve as coisas que a gente fala um pouco em sala de aula e tudo, consegue notas boas na redação, que é o intuito dessa aula de hoje. Essa aula não, essa conversa, né? Essa prosa, por final de contas, cada qual aqui, eu creio que já tem um certo ditame, certos parâmetros, certos... Gente, eu vou largar o proseado caipira, porque eu não sei falar de proseado caipira, vamos falar na norma padrão, que é aquilo que nos exige, né? Então, estou em Palmas há quase 10 anos, muito orgulhoso, gosto demais daqui dos meus alunos. Meus alunos são sensacionais, todos eles. E tenho a redação como especialização, então é uma área que eu gosto bastante de fazer. E é isso. Tamo aí. Tamo aí, então. Para começar, então, eu queria perguntar para o professor, já que a gente está aqui para falar de estrutura da redação 2, né? O que é essa estrutura da redação 2? A gente começou isso, então, na semana passada, e a gente começou com o parágrafo de introdução. Então, a gente agora vai para os parágrafos de desenvolvimento, para continuar a nossa redação. E aí, eu queria perguntar para o professor, então, o que é o desenvolvimento de um texto, de uma redação? O que ele consiste, né? Uai, então vai lá nós, né? Então, vamos lá. Bom,
primeira coisa que a gente tem que observar é qual é a função do meu desenvolvimento. Quando você pega o seu texto motivador, muita gente bota a mão na cabeça, esperneia, ou então dá aquele alívio. Se eu travei... Ah, pronto, voltou. Travou, voltou agora, voltou. Voltou, pronto. Eu travei para você, porque você travou para mim. Travou os dois, eu acho. Porque travou de um. Então nós vai continuar, que esse tempo de pandemia tá... Eu não posso xingar, né? Já ia soltar um aqui daqueles. Qualquer coisa, se eu xingar, você... Pip, daí, porque eu xingo demais. Xingo em sala de aula, enfim. O desenvolvimento. O desenvolvimento é, de fato, aquilo que nós chamamos de dissertar, né? Quando você vai estudar a dissertação, uma das coisas mais difíceis que as pessoas têm consigo é o fato do que seria esse dissertar. É o esmiuçar. É você apresentar informações acerca do que seria o conteúdo apresentado. Uma coisa que eu pego bastante no pé dos meus alunos é um processo de pré-escrita, porque no processo de pré-escrita, você precisa fazer o planejamento também do seu desenvolvimento. Não basta a gente simplesmente aprender a observar qual que é o tema, o assunto a ser relacionado, identificar qual que é o foco, e desse foco identificar qual é o problema, se eu não aproveitar a minha bagagem cultural, aquilo que está na competência número 2, né, que são as várias áreas de conhecimento implicadas no desenvolver, no desenrolar da argumentação. Então, o que ocorre? Eu preciso pensar em desenvolvimento já lá no meu pré-texto, tá? No meu projeto de texto. Uma coisa que as pessoas não fazem é pensar nessa ótica do projeto de texto no desenvolvimento. As pessoas se preocupam com o título, coisa que é totalmente dispensável numa redação do Enem, se preocupa numa proposta de solução, mas deixa o desenvolvimento meio aquém. E a gente tem de saber que os argumentos de meio são aqueles que compõem uma base informativa suficiente para sustentar aquela tese identificada. Ou seja, eu achei o problema, aí, como eu falo para os alunos meus, agora eu preciso provar que o problema existe. E para eu provar que esse problema existe, eu vou para a competência número 2. Afinal de contas, eu preciso de saberes, eu preciso de estar informado e determinado diante o mundo, certo? Aquilo que nos circunda. Então, o desenvolvimento, para mim, é aquela parte do texto do qual, sem um processo de inteligibilidade, sem uma formação que você vem construindo ao longo da sua vida, tá? Não adianta começar a querer ler tudo que é atualidades agora, sabe? Querer decorar fatos históricos, porque isso é uma coisa que eu abomino também nos textos, é porque muitas das vezes as pessoas elas se fixam em determinados modelos, em determinados métodos, sabe? Aquilo que nós chamamos de redação máscara, certo? Ou redação padrão, redação modelo, que chega o professor... Ixi, agora eu vou caçar uma briga do caramba, mas eu vou caçar mesmo assim. O professor chega em sala de aula e fala, coloque essa frase aqui, chama o fulano aqui, aí você joga um sociólogo fulano aqui, e tá tudo certo. Enfia um livro lá no meio, um texto literário de alguém, tá tudo certo. Não funciona assim, não tem jeito, não funciona. Minimamente eu tenho que saber fatos históricos, eu tenho que saber sociologia, pelo menos aquilo que constitui a construção do que veio a ser o nosso universo, nossa sociedade, o nosso meio em si. Eu preciso determinar e saber comportamentos humanos, eu tenho que saber exemplificações, eu tenho que saber citar determinados discursos de autoridade. Uma coisa que eu tenho pegado no pé bastante, eu preciso ler tabela, eu preciso ler planilha. Eu preciso perceber como que uma pesquisa, qual o resultado de uma pesquisa além do seu número. E uma coisa extremamente importante, que inclusive está relacionada à competência número 3, é a base estrutural do seu texto dissertativo, ele compreende 4 verbos de comando. Está lá no enunciado, está lá na competência selecionar, relacionar, organizar e interpretar.
tá? Processo de seleção. Peguei meu motivador. Faço uma leitura dele, prévia de 5 minutos, mais ou menos. E de lá eu vou selecionando aquilo que vem a ser ideia núcleo. Certo? As ideias mais importantes, as coisas mais importantes que você acha relevante àquele tipo de situação. Fiz lá um monte de rabisqueira. Eu adoro um texto motivador que fica só aquela bagunça, que o mapa mental mostra o tamanho do domínio de bagagem cultural que o indivíduo tem. Aí fez lá aquele gibi. Do gibi, você vai selecionar os fatos, as informações que de fato são relevantes para te dar ancoragem, que inclusive é um termo que a gente usa muito na redação. As informações, os argumentos, eles precisam estar ancorados uns aos outros, conectados uns aos outros, certo? É a primeira coisa. Quando você faz isso, você meio que limpa o seu texto. Você tira aquilo que vem a ser excesso e aquilo que a pessoa peca demais na hora de escrever um texto, que eu estou aqui fazendo o meu rascunho, pensando numa estrutura altamente gramatical e esquecendo o campo da coerência. Quantos e quantos textos a gente observa que a pontuação está ok, a letra está maravilhosa, a separação ortográfica está super tranquila, certo? E aí, de repente, não diz lé com cré, sabe? Afirma e nega uma... entre os parágrafos, né? Perfeito. Afirma e nega alguma coisa ao mesmo tempo. Eu estava lendo um texto de um aluno ontem, que ele começou falando, ele vai saber, porque ele está na live. O nosso problema era a autotecnologia em substituição de determinadas profissões. Certo? O que esse aluno me fez? Ele colocou, quer ver? Eu não vou dar o nome dele não, mas vai saber. Ele colocou lá... Ele identificou o problema maior como um princípio de formação. A formação do indivíduo ela é ineficiente para conseguir acompanhar os processos tecnológicos. E assim evoluir junto com essa tecnologia ao ponto de segurar esses empregos. Perfeito, beleza. Porém, a maneira com que ele colocou ficou parecendo que o texto ia remeter mais para a ótica da educação do que propriamente desse avanço tecnológico desenfreado que temos. E lá no meio do meu texto, agora ele vai rir, porque ele já começou a rir aí faz hora. E lá no meio do texto dele, ele começou a falar de revoltas trabalhistas, de movimentos trabalhistas por melhores salários, e bababá, e etc e tal. Eu falei, cara, então, né? Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Selecionou? Ok. Selecionou. Relacionou? Não. Por que não relacionou? Porque uma coisa é eu falar do acompanhamento dessa tecnologia no trabalho. E outra coisa é eu jogar o povo para a rua, fazer greve e viva o proletariado. Não funciona assim. Então, já vamos para 2 verbos de comando. Fazer um processo de seleção, que não tem jeito. O texto motivador, tem gente que tem medo do texto motivador, como se estivesse vendo o demônio. O texto, ele é motivador. Eu adoro fazer mapa mental e os meus meninos são todos obrigados a fazer, porque eu tenho uma prática chamada brainstorming, que é uma coisa que a publicidade usa há muito tempo. Sim. Porque é você pegar aquilo e, partindo daquilo, você selecionar argumentos, ponderações, posições que são fora, mas aquilo te deu uma força motriz. Então, aquilo te motivou. Então, eu preciso saber identificar isso. O que eu vou extrair de principal e aquilo que vem a ser a tua bagagem, a tua opinião, é que vai seguir na prática do desenvolvimento. Tá? Selecionei, identifiquei a relação. Organização. A ideia de organização, eu abro um parênteses desse tamanho, ou boto entre travessões, porque os meninos sabem que eu gosto de entre travessões, porque dá aquele destaque, e jogo estratégias argumentativas em caixa alta. Certo? Tem gente que acha que texto dissertativo argumentativo é ensaio. Não é ensaio. O que é o ensaio? Tu vai falar de, sei lá, pobreza, de fome, certo? Pessoas que passam fome.
Aí você vem com um sociólogo, você vem com um conceito histórico, você vem com um filósofo, você vem com uma citação de uma autoridade, que a gente também precisa saber determinar a diferença do que vem a ser a citação de autoridade para a citação de um pensador, de um sociólogo, etc. Tem uma diferencinha aí que, se der tempo, a gente conversa. E o cara vai só jogando. Ah, porque o fulano diz isso, a tabela... Ops, é porque eu tô... Se vocês souberem, a Celina sabe como é que foi difícil botar essa câmera aqui. Aí eu coloco lá que na Idade Média aconteceu isso, fulano diz isso, a tabela da pesquisa fulana colocou aquilo, entendeu? E entra um posicionamento de uma autoridade e fica aquele texto isentão. É um monte de gente falando e você simplesmente relata aquilo que foi falado e acha que arrebentou mesmo com a nota. Aí a nota arrebenta, porque o que acontece? Cadê você, meu filho? Cadê seu posicionamento? Cadê a sua ótica, a sua opinião colocada? Não tem, eu estou simplesmente colocando um emaranhado de ideias, fazendo intertextualidade com pessoas, com situações, sem uma posição clara. Então isso é um pecado muito grande que a gente observa e que a gente acaba cometendo nos textos também. Então vamos lá. Já selecionei, relacionei. Organizar a escolha de estratégias argumentativas. Tem gente que sempre começa a redação com uma fala bonita, de um pensador, de um Sócrates da vida, entendeu? Aquela coisa. Aí, muitas das vezes, não encaixa, mas ele aprendeu a fazer aquilo. Então, é por isso que eu pego bastante no pé. Não se molde, não se feche a jogar na internet, lá no Google. Tem gente que joga no Google assim, citações para redação. Pum! Dá um enter qualquer. Aí tem lá 30, 40 citações, falas em discurso direto, marcada por aspas. E ele escolhe aleatoriamente lá como um sorteio e tenta enfiar a goela abaixo num tema que talvez não dê certo. Sim. E não já dá peguei certo. Muita redação para corrigir, hein? Já peguei muita. E não dá certo, porque o conhecimento adquirido que você tem de base para jogar aquilo numa forma indireta, a sua análise, a pessoa que vai ler seu texto, ela percebe que você sabe Rousseau, por exemplo. Ela percebe que você sabe quais foram os trâmites da lei de terras que aconteceu no país. Ela sabe de todo esse movimento. Ela consegue conceber que, pela sua forma de escrever, em comparação com aquilo que foi dado, ela sabe. Ela não precisa ter encaixado peças de discursos de autoridade. Tem gente que começa a redação assim. Eu já vi gente, e se a pessoa estiver aqui, ela vai se identificar. Eu já vi gente que começa o texto falando da lei da relatividade de Isaac Newton. Tudo é relativo. Sim. Então, poxa, se tudo é relativo, então cabe para qualquer coisa. Sim. Sejam diretos, sejam objetivos. Não tenham medo de ser aquele que tem opinião. Desde que na escrita do seu texto eu perceba que a tua opinião ela tem um embasamento. Certo? Ela compreende o seu repertório sociocultural. Porque a pessoa lê repertório sociocultural, ela não sabe nem o que está falando. Sim. Então, precisamos saber estratégias argumentativas. E precisamos fazer a conexão entre elas, que é aquilo que nós chamamos de texto-circuito. Mas, enfim, eu estou falando muito e estou esperando você ter alguma pergunta, alguma coisa, alguma ponderação. Diz aí. Vamos lá. Não, só engraçado falar disso, né? De trazer muita informação e não argumentar em cima, porque é o que eu mais vejo nas redações que eu corrijo, que eu mais vejo. Porque todo mundo fica doido, ai meu Deus, tem que colocar alguma coisa para servir de embasamento, mas aí Sim, coloca tanta coisa que não argumenta nada. E tem gente que coloca uma coisa do tipo assim, eu preciso começar com a alusão histórica. Eu preciso começar com a alusão histórica. Eu tenho que usar a alusão histórica na introdução. Não, velho! Poxa, não faz isso comigo não, não me mata. Às vezes a tua alusão histórica, ela é tão distante que a gente percebe enquanto corretor que ele está forçando uma conexão que não existe. Certa vez eu corrigi uma redação sobre violência doméstica.
papel das mulheres, e pá, sociedade patriarcal, aquela coisa toda, tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí a pessoa me colocou as mulheres de Atenas. Mano, Atenas, quando elas eram simplesmente procriadoras. Meninas, não estou chamando vocês disso, senão vai cair o link do Insta agora. Mas as mulheres de Atenas eram como se fossem porcas reprodutoras. Casava para manter uma linhagem. Caramba, tá lá longe pra caramba. E você vem... Aí quando você constrói, por exemplo, a alusão histórica, você tem que fazer uma ponte daquilo que está lá com aquilo que é agora. Sim, Menino do céu, agora você imagina o tamanho dessa ponte para puxar de Atenas para hoje. Para hoje, 2020. Pelo amor de Deus, aí eu fico para morrer com uma situação dessa, entendeu? Professor, a Patrícia perguntou aqui assim, professor, é ruim citar informações muito conhecidas? Citações muito conhecidas? Tudo que você citar, mesmo que sendo conhecido ou não, precisa ter uma espécie de desenrolar, de desenvolvimento mesmo. Como se a gente fizesse uma comparação, é como se fosse o enredo do texto narrativo. Você precisa explicar aquilo que foi citado de forma que eu tenha conexão. Certo? Por exemplo, o homem é lobo do homem. Thomas Hobbes. Hobbes? É Hobbes? É Hobbes, né? Sempre confundo Hobbes com Locke. O homem é lobo do homem. Sob tal perspectiva, é observado uma animosidade entre as relações que procedem à sociedade. Ao ser comparado com lobos, eles podem viver em alcateia, em uma organização simples, mas também há de acontecer determinados conflitos dos quais a sobrevivência tem de sobressair. Ou seja, isso que eu acabei de falar tirei uma coisa que é muito comum, muito conhecida, e fiz um aprofundamento disso, fazendo uma conexão com o tema presente, que seria, nesse caso, uma violência urbana, talvez, daria para encaixar. O porte de armas daria para encaixar. Porque o homem, enquanto lobo do próprio homem, ele mantém um sistema, mantém um grupo social, entretanto, em determinados conflitos, ele vai partir para a animosidade, que seria violência. Pronto. Sim. Fiz o que eu tinha que fazer. Entendeu? E é assim que a gente tem que trabalhar, nessa ótica. Professor, e aí? Já que a gente está falando tanto, né, do que tem que ter no parágrafo de desenvolvimento, o que você não deve fazer, né? Que agora a gente coloca tanta informação, mas argumentar nada. Então, além disso, o que mais não pode faltar de jeito nenhum nos nossos parágrafos de desenvolvimento? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é não repita estratégia argumentativa. Certo? Tem gente que repete. Por exemplo, ele joga um dado estatístico lá no seu primeiro desenvolvimento e joga uma outra pesquisa no seu segundo de desenvolvimento. Certo? O que você está fazendo? Você simplesmente está compreendendo em uma única estratégia argumentativa. Vai perder ponto na competência 3 de alguma forma. Tá? Então, o que eu estava falando sobre o texto circuito? Circuito no sentido de você ter mesmo essa esfera, certo? Sempre comece o seu texto com uma informação que vai partir, vai servir de ancoragem para outra. Tá? Independentemente de qual estratégia argumentativa esteja usando. Por exemplo, alusões históricas, eu gosto muito de alusão histórica para o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Por uma razão muito simples. A alusão histórica, ela tem um papel de situacionalidade. Eu vou situar o indivíduo num tempo presente para ele compreender como foi que chegamos até aqui. Certo? Daí, o que acontece? Quando você joga isso no seu parágrafo de desenvolvimento, lembre-se, comprovação. Comprove aquilo que você apontou enquanto problema. Quando eu faço essa trajetória histórica e pontuo no tempo presente, a pessoa vai compreender que aquele problema já está internalizado, já faz parte
do sistema como um todo. Entendeu? Então, o texto-circuito ele tem que estar conectado nessas relações. Por exemplo, eu, Otton, gosto sempre de fazer um parágrafo, a introdução por conceituação. Eu gosto sempre de trazer ou uma alusão histórica ou literária no meu segundo parágrafo, que seria o parágrafo de desenvolvimento, o primeiro desenvolvimento. Coloco ou uma estatística, uma tabela, uma pesquisa, ou uma autoridade no meu segundo parágrafo de desenvolvimento, já com uma ideia de incitar por aquela base de informação que eu falo para os meus meninos, contra dados e fatos não há argumento, já daquele fato ou daquela fala de autoridade, já carregar a minha conclusão, certo? Como a abertura do meu tópico frasal de conclusão. Certo, professor. A gente Estou vendo, tem um monte de gente perguntando, né? Tem um pessoal que está em dúvida. O que seriam essas estratégias argumentativas e quais são elas? Cara, tem muita. Tem muita estratégia. Da última vez que eu contei, eu parei em 42. Caraca! É muita coisa. Mas a gente tem aquelas que a gente utiliza mais no seu dia a dia. Por exemplo, vamos à parte. Estratégia argumentativa. Você tem um tema, eu vou dar como exemplo, vou falando com exemplo. Eu tenho desmatamento da floresta amazônica, por exemplo. Não, vou falar de desmatamento, não. Vamos falar de uma coisa que possa cair no Enem. Que esse ano tá puxado. Pra gente pensar num tema. Porque, poxa, o negócio aí tá difícil. Certo? Tá mesmo. Mas suponhamos que o tema da redação seja subnutrição. O que seria a subnutrição? São as pessoas que, por conta de alguma razão externa, acabam não consumindo os nutrientes necessários. Podem ser pessoas que ficam gordas, obesas, mas mesmo assim não ficam subnutridas e podem estar alheias a qualquer tipo de doença ou coisa nesse sentido. Tá lá, subnutrição. Então, aí eu tenho que pensar que tijolo que eu vou colocar essa subnutrição para comprovar que ela de fato existe. Então, eu vou para minhas estratégias argumentativas. Dentre elas, nós temos exemplificação, comparação, alusão histórica, alusão literária, apresentação de causa e efeito, citação de discursos de autoridade, citação de filósofos ou pensadores, enumeração, gradação e muitas outras. Estou lá no meu texto, aí eu penso assim, nossa, eu lembrei de um filme. Eu lembrei de João e Maria. Olha só que doido. João e Maria, quando estão perdidos pela floresta, caminhando, seguindo suas migalhas de pão, acabam se perdendo e encontram uma casa de doces com uma velhinha carinhosa que leva eles para dentro, trancam eles lá dentro e entope os moleques de açúcar. O que acontece? Aí eu tenho uma alusão literária de subnutrição, porque eles começam a engordar, começam a ficar cansados e começam a ter os efeitos da falta de nutrientes em determinada situação. E, cara, presta atenção, eu parti de João e Maria. João e Maria. Eu saí de um João e Maria e falei como as pessoas ficam obesas, porque tem uma atratividade que leva ao doce e a pessoa passa a consumir aquele doce de maneira desenfreada a chegar ao ponto de entrar no sobrepeso e ter problemas vinculados a essa falta de nutrição adequada. Sensacional. Alusão literária para a obesidade. Certo? Então, o que acontece? Pega um fato histórico e destrincha sobre aquele fato histórico, fazendo conexão, fazendo comparação, fazendo oposição, não me interessa. Isso é uma estratégia argumentativa. Causas e efeitos. Vamos falar de causas e efeitos da obesidade. Aí eu tenho que perguntar, o que causa obesidade? Ah, tá. E é simples, as pessoas eu falo muito para meus alunos, pensa menos, escreve mais, porque assim a redação flui. Oh, meu Deus, o que causa a obesidade? Aí a pessoa, comer demais. Lógico, comer demais. Então vamos pensar um pouquinho mais.
Tá, mas por que ele come demais? Uai, porque as condições estão boas, porque você vai e compra o que você quer, come a hora que quer, e nós temos já a predisposição genética de comer gorduras e açúcares, entendeu? Então, você já tem uma predisposição disso, que a biologia já está me ensinando que eu tenho predisposição para gordura e açúcar. Gordura por conta dos períodos de impossibilidade, de fome, que já aconteceu com a gente, e os açúcares por conta de você precisar de energia e tal e tal. Pronto, sem querer, eu já usei uma outra estratégia argumentativa, que é justamente a explicação de uma relação de causa e efeito. O que causa animosidade no trânsito brasileiro, certo? Muitas das vezes é a falta de percepção das pessoas que estão cometendo um ato infracional. Tá, mas por que ela cometeu esse ato? Não, porque talvez ela, quando foi fazer a escolinha dela de trânsito, ela não teve uma boa escolinha de trânsito. Pode ser. Talvez a fiscalização não é suficiente. Pode ser. Talvez ela não teve uma formação adequada. Pode ser. São hipóteses levantadas que geram as consequências. Por que a barragem de Brumadinho estourou? Por negligência da empresa. Tá, mas por que ela foi negligente? Pera. Penso. Ah, porque a barragem tinha trocentos anos que estava lá, ninguém se importava com aquilo. A fiscalização era ineficiente, os moradores não sabiam do perigo, a Vale não notificava esse tipo de situação porque visa lucro, ou seja, são vários fatores causais que provocam a consequência, que é a tese, que é o problema, que é quando a bomba estoura. Entendeu? Então, é um dos exemplos. Comparação. Vamos falar de mazelas sociais, certo? Quando eu falo de mazelas sociais, eu posso comparar, por exemplo, aquelas minorias que sofrem preconceitos e distinções uma com as outras. Ih, caiu. Me empolguei. Uma com as outras. Por exemplo, eu posso comparar racismo com xenofobia. Posso comparar a xenofobia com homofobia. A homofobia com a misoginia. Dá para fazer essa comparação. E às vezes a pessoa precisa dessa comparação para ela compreender o tamanho da dificuldade que é, certo? Chegar àquele problema. Sim. Ora, eu não sou negro. Eu não tenho local de fala para falar sobre negros. Mas eu sou nordestino, eu sou pobre, ou tem alguma coisa que eu sou que, no meu lugar de fala, me dá suporte informacional para defender. É uma possibilidade. Exemplificação. Vamos falar um pouquinho de exemplificação? Quando a gente fala de exemplificação, é uma coisa curiosa. Porque a gente sempre pega na tecla dos meninos. Não fale senso comum. Não fale senso comum. O que é comum não é comprovado, não é palpável. Mas a exemplificação, não que ela tem de ser um senso comum, mas ela tem de ser uma informação comum. Tem que ser algo dado que as pessoas sabem do ocorrido, compreendem o que aconteceu e a partir dali elas podem fazer conexões. Por exemplo, sim, fatos, certo? Por exemplo, tem redações que as pessoas colocam assim: 90% dos acidentes são provocados por motoristas embriagados. Não me disse nada, certo? Me deu uma exemplificação vaga do senso comum, que é diferente de eu falar, por exemplo, que no Rio de Janeiro ocorreu a morte do menino João Pedro por conta de uma ação catastrófica da Polícia Militar, pois não há uma preparação suficiente para definir a ordem em proteger a sociedade. Sim. Só de eu fazer a conexão com o menino João Pedro, aquilo foi tão bombardeado mediaticamente, de tal forma que a pessoa faz o link, ela puxa no seu implícito e leva, nossa, verdade, tem aquele menino lá. E de novo aconteceu, tem o caso do... esqueci o nome dele, aquele que também foi morto lá na favela. Enfim,
são maneiras de eu apresentar uma exemplificação. Certo? Certo. Alguma pergunta? Eu sou vários. Um monte. Quando eu falava, só jorrou pergunta aqui. Ai, bora lá, porque senão, se eu ficar falando e falando, vai ficar chato. E o meu café tá esfriando. A pergunta que a gente aqui tem depois, então, é Braga, eu não sei o nome dele, mas Braga perguntou. Deve ser. A questão cronológica é importante na questão de organização entre o primeiro e o segundo parágrafos do desenvolvimento? Espera aí que eu estava lendo a Sofia, a menina Ágata. Exatamente, Sofia. A Ágata pode ser comparada com o João Pedro como forma de exemplificação. Volta à pergunta do Braga. Vamos lá. Ele perguntou assim, a questão cronológica, ela é importante na questão da organização entre o primeiro e o segundo parágrafos do desenvolvimento? Depende da estratégia argumentativa a ser adotada, certo? Porque, por exemplo, isso é bom porque quando eu dou aula de verbos na redação, isso é bem pautado. Quais são os verbos que a gente usa na redação? Presente do indicativo, pretérito perfeito e futuro do pretérito. Meu Deus, futuro do pretérito, peraí. Onde é que eu jogo um futuro do pretérito? Lá na conclusão. Vou deixar para a pessoa da conclusão se virar com isso daí. Eu não vou responder nada, não. Presente do indicativo por conta de um fato que está acontecendo naquele instante, naquele momento. Futuro do pretérito perfeito, quando eu vou dar o tipo de alusão que ele falou, aconteceu, explodiu, violentou e assim sucessivamente. Certo? Então depende muito da estratégia argumentativa a ser abordada. Se eu começo o meu parágrafo com uma citação de uma autoridade, essa autoridade falou. Por mais que seja uma situação corriqueira, deste momento, ela falou. Agora, depois que ela falou, você explica. Você joga lá dito isso, vírgula, e começa a explicar aquilo que ocorreu. Aí você volta para um tempo presente, porque você está falando de uma situação de agora. E aí os marcadores temporais também são muito importantes, certo? Então, depende muito do seu circuito de texto a ser utilizado. Manda. Vamos lá, próxima pergunta, então. Itzmanu Garcia perguntou o seguinte. O que torna o texto expositivo é a repetição de estratégias argumentativas? Não. O que torna o texto expositivo é não ter a chamada marca de autoria presente na sua informação. Certo? Vou dar um exemplo. Hipotético, tá, gente? Que eu não sei, não. Vou inventar um dado aqui. Vou dar um exemplo. Pesquisa realizada pelo IBGE, no ano tal, com o intuito tal, porque tem gente que faz isso também, né? Tudo o IBGE pesquisou, mas não diz o ano, não diz qual foi o intuito da pesquisa, não sabe? Qual foi a pesquisa? Ninguém sabe de onde saiu. IBGE, meu Deus. Uma professora minha saiu do sovaco, pesou tirando do sovaco. Porque tipo assim, o moleque vai lá e escreve, uma pesquisa revelou que ainda joga um artigo indefinido, né? Uma. Aí ok, uma quem? Aí a pessoa vai lá, passa a borracha e coloca pesquisa feita pelo IBGE. Mano, nem sabe, talvez nem é tarefa do IBGE fazer aquilo. Isso é importante a gente colocar, tá? Então, suponhamos que eu tenho lá... Não, vou mudar de pesquisa, vou botar FUNAI. Pesquisa realizada pela FUNAI em aldeias indígenas amazônicas, olha só que eu estou fazendo toda uma situacionalidade, revelam que o contágio de índios por doenças oriundas a homens brancos aumentam sua taxa de mortalidade em 70%. Certo? Eu inventei isso, tá, gente? É hipotético. Mas só para vocês compreenderem como eu tiro da exposição e jogo na argumentação. Aí eu boto assim, ponto. Isso traz uma evidência do tanto que o convívio e, principalmente, a ruptura dentre essas tradições podem trazer malefícios incontáveis, até mesmo relacionados a doenças. O homem branco precisa conceber que o índio precisa ser
Desculpa as repetições. O índio tem de ser preservado à sua tradição, ao seu local e principalmente seus direitos adquiridos. Ou seja, cara, eu peguei só o dado lá da pesquisa. O bicho morre, o cara morre porque entrou em contato com o branco. Aí eu peguei aquilo, coloquei, isso revela que é a minha análise, é a minha compreensão daquele dado. Então, quando eu faço essa minha compreensão do dado, eu puxo a minha marca de autoria. Aí o cara que está lendo a redação para assim, nossa, velho, é mesmo, eu não tinha pensado por esse lado. Ele tem razão com isso daí. Entendeu? Isso é o que faz o seu texto sair dessa exposição. Ou seja, explica, meu filho, argumenta. Você tem o dado, fala sobre aquilo na sua percepção, mas que esteja encaixado com a tese apresentada. Senão, não vai funcionar. Certo? O famoso link, né? Você pega lá a sua citação, o dado, e vai lá e traz. Hoje, então, o que acontece é isso, da mesma forma. Perfeito. Uma coisa que a gente precisa voltar, sabe? Lá nos nossos idos de 9º ano, 8º ano, etc., é que o parágrafo tem 3 estruturas, como o próprio texto dissertativo argumentativo. O parágrafo tem introdução, tem desenvolvimento e tem conclusão. O parágrafo tem um tópico frasal, que é aquela afirmativa que traz a ideia núcleo para ser destrinchada. Depois disso, você joga lá um pois, um porquê, entendeu? Joga algum conectivo de explicação e começa a explicar com aquilo que você acredita e que tem a relação. E fecha com aquilo com uma ancoragem, que isso é importante. Parágrafo de desenvolvimento não é como de conclusão ou de introdução, que o de introdução você fecha com a tese, de conclusão você fecha com a hipótese da mudança. Parágrafo de desenvolvimento, ele tem de ser fechado com uma frase curta, mas que já me traz uma ancoragem para o próximo parágrafo a ser discutido. Certo? Nessa fala minha do índio, eu fechei colocando que o índio precisa ser respeitado no seu espaço e na sua tradição. Então, eu já abro um parágrafo próximo falando justamente dos conflitos agrários entre os fazendeiros, os grileiros e as terras indígenas. Opa, teve conexão, porque eu deixei ela ali como ancoragem na última frase do parágrafo anterior. Entenderam? Bora, mulher. Mais uma. Vamos lá, próxima pergunta. Ai, meu Deus, calma. Perdi aqui. Próxima pergunta, então, é da Criando 7. Pode usar... Criando 7, nome do Instagram. Nós podemos usar várias argumentações em uma mesma redação? Isso aí ela deve estar confundindo a argumentação com as estratégias. Com as estratégias ou as ideias núcleo. Vamos lá. Cada parágrafo, com exceção, nós estamos falando de desenvolvimento, não se esqueçam, tá? Não estou falando de introdução nem de conclusão. Desenvolvimento. Cada parágrafo de desenvolvimento precisa da Daniele. Saudade. Meu amigo. Cada parágrafo de desenvolvimento, ele tem que trazer uma ideia núcleo, certo? E você vai dissertar sobre ela naquele parágrafo de desenvolvimento. A maneira, a forma são as argumentações, mas não posso fugir daquela ideia núcleo, tá? É como se, de repente, eu quisesse falar no mesmo parágrafo sobre, vamos continuar no índio, o respeito à religiosidade e a terras. Cara, isso não cabe em 5, 6, 7 linhas. Você tem que falar de religião num parágrafo e terras no outro parágrafo. Sim. Porque é muita coisa. E você vai enchendo e acaba ficando aquele texto que a gente chama de texto superfície. São textos que você quer falar muita coisa, então você lança o que é, mas não explica como, de que jeito, por quê. Perguntem aos textos de vocês, gente, por favor. O que é que aconteceu? Por que que isso acontece? Quando isso ocorre? Certo? Que resultado isso pode trazer?
São perguntas que a gente tem que fazer nos parágrafos. Uma frase para o que é. Outra, por que isso acontece? Outra, qual que é a consequência disso? Pronto, já fechou o parágrafo. E falou só de uma ideia. Tá? E olha que isso é importantíssimo mesmo, porque uma coisa que eu posso dizer como corretora é esse negócio da pergunta. Porque quando eu tô lendo, é o que eu faço lá, uai, que isso? A gente faz isso. Professor de redação é E chato. aí, ó, Sabe por quê? Porque o professor, inclusive eu falo isso muito para os meus alunos, eu começo a fazer as perguntas. Eu sei o que ele quer falar. Ih, caiu de novo. Eu sei o que ele está querendo falar, velho. Mas não está no texto. sim. Entendeu? E tem que estar lá, preto no branco. Eu sei o que ele está querendo falar. Eu não sou idiota, mas ele não falou. Sim. E aí uma coisa que eu falo, inclusive é uma dica para as pessoas que estão me ouvindo. Terminou de fazer seu texto, é a tua visão para você, ele vai estar 1000 pontos. Pega ele e entrega para qualquer pessoa que tem um mínimo de bagagem cultural semelhante ao teu, tá? Chama o pai, a mãe, o primo, o teu colega de sala, fala assim, ei, lê isso aqui. Certo? Aí ele vai lendo. Se ele virar e falar assim, mano, o que é isso aqui que eu não tô entendendo? Ali você já marca. Já vai lá na sua caneta e marca, porque aquilo que ele está te perguntando que não está entendendo é a informação que você não colocou. Isso. E que Porque tem que estar você lá. não... Exato, porque você não respondeu a pergunta. Certo? E o que você faz depois disso? Depois de fazer todas essas ponderações, tu vira pro cara e pergunta assim, e aí, mano, qual que é o assunto desse texto aí? Ah, o assunto é isso. Tá, beleza. Qual que é o problema que foi identificado aí? Não, o problema foi esse, beleza. E como ele provou que esse problema está acontecendo? Ah, ele falou de fulano e de ciclano e usou um fato histórico. Ah, tá. E a conclusão, tu acha que isso aí funciona? Mano, são perguntas muito simples, que acabam trazendo aquilo que a gente tem conhecido como progressão textual. Certo? A progressão textual é construída a partir desse tipo de pergunta que é feita. Tá? Vamos lá, então, próxima pergunta. Qual é a melhor estratégia argumentativa? O Marcelo Costa perguntou. Não tem. Não tem. Tudo depende daquilo que é o tema da sua redação. Agora, há certos parâmetros que a gente tem de observar. Primeira coisa que eu falo é o seguinte, há temas que são de cunho coletivo e há temas que são de cunho internos, íntimos, individuais. Da seguinte forma, se você estiver falando, vamos supor, de comportamentos pessoais, do tipo o egoísmo, a mentira, a enganação, falsidade ideológica, alguma coisa no sentido, vamos supor, depressão, ansiedade, isso são temas de cunho de foro íntimo. Você tem uma pessoa simbólica, você tem um símbolo e você fala daquele comportamento. Então você puxa para a filosofia. O ser como ser. Agora, se você estiver falando de liberdades, conquistas de liberdades, problemas trabalhistas ou religião, aí eu tenho que partir para a sociologia. Certo? São coisas que a gente tem que observar. Nem tudo encaixa filme, gente. E nem tudo encaixa livro. Tem gente que tenta enfiar o bentinho da Capitu em tudo. Não vai funcionar. Não adianta você decorar o George Orwell, por exemplo. Citação, né? Não adianta você fazer isso. Certo? Eu vou falar meninos de rua. Certo? Problema sobre meninos de rua, né? Abandonados de rua. Ninguém vai lembrar do Capitães da Areia, tá? Só vão lembrar de quê? Cidade de Deus. Poxa, mas Cidade de Deus não são meninos de rua, eles têm uma favela para morar. Já começa quebrando por aí. Sim. Onde é que eu vou usar um bentinho? Uma Capitu? Se eu estou falando de ciúmes. Se eu estou falando de comportamento compulsivo. Entendeu? São problemas de cunho mais individuais.
Então, a gente tem que sempre se nortear nessa situação. Conceitos históricos são bons para temas coletivos, mas não extingue você a utilizar isso de alguma forma no individual, tá? Porém, há estratégias e estratégias. Eu, Otton, eu sou muito da humanas, eu gosto muito de humanas. Então, eu taco sociologia em tudo, eu taco filosofia em tudo, adoro história, entendeu? Puxo, discuto com meus alunos sobre isso, que são coisas que, de fato, são altamente comprováveis e não tem discussão, não tem como você discutir. Entendeu? Beleza. Ótimo. Tá bom, então, vamos para a próxima pergunta. Cheio de perguntas estamos. Próxima pergunta é do... Não sei, vamos pronunciar aqui o Pessoal, Instagram. Vamos lá, então. Professor, uma redação é composta por problemas, correto? Na certo. introdução, você expõe o problema, o desenvolvimento é a aplicação do problema e a conclusão é a solução do problema. Mas, digamos que o problema não tem a solução ainda. Como que faz? Medidas eficazes. Aquilo que não tem remédio, vovó dizia, remediado está. Eu não sei como curar o câncer, mas eu sei como tratar o câncer de tal forma que eu tenha qualidade de vida. Certo? Ou seja, se eu não tenho como resolver aquele problema, eu vou partir de ações que até mesmo já existam. É uma outra dica que eu dou para as pessoas. Eu não devia estar falando disso, que é a conclusão, né? Mas, enfim. Há certas soluções... Gente, uma coisa de conclusão que eu deixo de gancho para o colega que vai vir. Quem é que vai vir na conclusão? É o Felipe, do Levar. Certo. Gente, há determinados problemas que não têm solução eficiente, mas existem estratégias eficazes para diminuir o impacto desse problema, tá? Então, é isso que a gente sempre vai fazer. O câncer não tem cura, mas há tratamento. O remédio, o que não tem... Vovó dizia, vamos à vovó, tá? A Simplício tá aí, eu amo a Simplício, Patrícia Simplício, professora que me fez amar humanas, minha best. Vamos combinar depois uma aula com o Simplício, viu? Lá na frente. Tô com umas ideias aí. Já há, por exemplo, vamos falar sobre, suponhamos que o problema da violência contra a mulher. Cara, vocês lutam e ainda continuam morrendo, apanhando e sendo estereotipadas e tal. Beleza? O que a gente faz? Melhore aquilo que já está efetivado, modifique aquilo que não está funcionando, certo? E o rancinho entrou, é um ranço. Modifique aquilo que não está funcionando, de tal forma que eu tenha uma diminuição dessa taxa, dessa violência e assim sucessivamente. Não tem como... É uma coisa que eu falo, não inventa coisa, pelo amor de Deus. Redação do Enem é para você, para a gente perceber se você é um cidadão capaz, consciente e transformador do seu meio. Não é para você inventar a roda, não, filho. Não é para você teorizar física, não. Isso não existe. Porque, Ana, vamos ser sinceros. Eu já falei isso bastante com meus alunos. Se fosse para a redação do Enem trazer as soluções de todos os problemas que existem, que há... Já tinha tudo, né? A gente não, já tinha você não precisa de governo, você não precisa de padres, você não precisa de polícia. Oh, meu Deus, o que vai acontecer? Não sei o que fazer. Faz um Enem, vamos lá, joga lá como tema que os moleques vão trazer a solução. Poxa, isso não existe. Certo? E sim uma compreensão do que está acontecendo. Pedro, Lucas, Sofia... Tá, continua. Eu sou babão mesmo com meus meninos. O Rafael, o moço que perguntou a última pergunta foi o Rafael, daltônico escritor. Ele disse que é para o senhor reconhecer ele, porque vai saber a diferença. Tá bom, então. Rafael escreve crônicas. Ele é um bom cronista. Entretanto, eu acho que talvez seria um melhor novelista do que cronista, porque ele é meio passional, sabe? Sim, vamos para o próximo, então. Vamos lá. Próximo.
Bom demais. A próxima pergunta é do João Pedro também, Pedro Braga. Não sei se eu tinha falado antes, né, o nome. Então, vamos lá. Ele perguntou o seguinte: como encerrar o desenvolvimento criando o link para a conclusão? Perfeito. O que é que você faz? Você tem que observar que a estrutura do parágrafo, como nós dissemos agorinha, ela também segue uma estrutura muito semelhante ao próprio texto dissertativo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? A sua conclusão, a sua última frase do parágrafo, ela tem que trazer, ela fecha a informação, mas ela tem que trazer uma ponta, uma linha, que remete à discussão da próxima situação, do próximo problema. Por exemplo, vamos falar sobre... Tô ruim de tema hoje, corrigi redação pra caramba hoje de provas. Vamos falar sobre fuga de cérebros. Corrigi esses dias com a minha aluna Larissa. Certo? Fuga de cérebros. O que seria isso? Os talentos brasileiros vão para universidades exteriores porque aqui não tem incentivo científico, certo? Não tem incentivo à ciência. Beleza. Então, o que acontece? Eu estou lá escrevendo no meu parágrafo o seguinte, que na formação básica, a falta de instrumentalização em laboratórios de pesquisa faz com que o universitário, ao adentrar na academia, fique obsoleto, pois ele precisa aprender a lidar com toda essa pesquisa, além do fato de não ter subsídios financeiros para tal. Beleza, o que eu fiz? Eu comecei meu parágrafo falando, olha, o cara lá no ensino fundamental, médio, ele não teve laboratório. Uhum. Ele chega na faculdade, tem laboratório, então ele se perde, então ele não está sabendo mexer. Aí eu jogo, além disso, eu faço uma adição, certo? Vai lá nos seus conectivos de adição, tá, meninos? E jogo aquilo que já... Além disso, não tem dinheiro para fazer. Ele não tem suporte financeiro para fazer, porque a pesquisa exige tempo, né? E ele tem que trabalhar. Aí, o que eu vou fazer, então? Aí, no meu próximo parágrafo, eu já tenho engrenado falar sobre subsídios, a falta de incentivo financeiro, e assim sucessivamente. Não sei se era isso não, mas foi. Professor, essa live já está se encerrando. Então, antes que ela encerre, eu já vou falar logo. Vamos para uma próxima? Se for com a Simplícia, eu vou. Vamos falar de temas. Então, eu tô aberto. Eu queria encerrar essa agora aqui, para a gente entrar em outra. Para todo mundo entrar em outra com a gente. Para a gente continuar as perguntas. Mas ainda o problema... Tá, mas o problema é que eu tenho um prazo. Tá bom, se o senhor quiser ficar mais alguns minutinhos, o senhor me fala o prazo. Meia hora estourando. Tá bom. Então fechou? A gente fica mais meia hora, fechou? Perfeito. Aí você fecha tudo e organiza tudo e eu vou ao banheiro e quando voltar eu entro na outra. Tá bom. Aí a gente vai só terminar de responder as perguntas. Então tá bom, perfeito, vamos para a próxima. Fechado. Vai lá. Voltamos, só esperar o professor entrar aqui com a gente para a gente continuar respondendo as perguntas. Vamos lá, então. Meia hora, hein? Meia hora contado, só para a gente terminar as perguntas. Vamos lá, pessoal. A próxima pergunta, então, tem alguma dica para temas onde o conhecimento não é muito? Comparações. Eu não sou especialista de falar sobre tráfico de animais silvestres. Opa, já pensou se cai tráfico de animais silvestres? Aí complica, né? Mas eu lembrei do filme Rio, da Ararinha, do Blue. E o Blue, não sei por qual razão, foi parar lá no Canadá. Canadá? Não sei, era o Canadá. Então, o que acontece? Por esse link, gente, a nossa cabeça, ela é o tempo todo, ela faz conexão entre memórias, tá? Então, querendo ou não, o seu inconsciente, ele já trabalha por comparação. Então, para
elucidar aquilo que você não sabe de nada, você começa já a pensar em que eu poderia comparar aquela situação. Suponhamos que eu esteja falando de doenças provenientes a enchentes. No leptospirose e as ozes aí que eu não sei, toxoplasmose, não sei, nem sei o que é isso que eu estou falando. Mas o que eu faço? Eu vou fazendo eu não ando em lugar que alaga, eu não tenho experiência de vida com esse tipo de situação, mas eu tenho notícias, eu vou fazendo comparações com outras situações, certo? E isso faz com que elucide melhor. Agora, uma coisa, quando você fizer as comparações, anota, gente, porque a cabeça da gente, da mesma forma que o seu inconsciente te traz, por isso que eu trabalho muito com brainstorming, porque o brainstorm é ali, ó. Eu viro e falo para os meus alunos, escrevo no quadro lá, tema é tal, e eu já começo um leilão. Bora, rápido, o que vier na sua cabeça. O que vier na sua cabeça. Às vezes você pensa coisas que, no seu pensamento, o insight, ele não pode funcionar. Mas talvez aquele insight é a sua maior marca de autoria. Tá? Próximo. A Patrícia ia perguntar alguma coisa, mas ela não perguntou na última live. Ela falou que queria perguntar. Patrícia Simplício. É a Simplício? Fala, meu amor. Ela não perguntou, mas então vamos perguntar aqui uma que eu já tenho aqui. Terceiro. Os contratualistas. Vão estudar os contratualistas, os contratos sociais, gente. Pelo amor de Deus, vão estudar os contratualistas. É, o povo da Humanas aqui, ó. Diz aí, Ana. Professor, a gente falou muito aqui, então, sobre as estratégias, né? Os argumentos e as estratégias que a gente pode trazer na nossa redação. Mas por que isso tudo é tão importante? Além da gente trazer esse embasamento. Organização. Tudo é uma questão de estruturação. Gente, a vida tem uma trajetória. Você não começa nada pelo meio. Você sempre tem que ter um ponto de partida. É uma organização, certo? Quando você traça estratégias para a sua vida, você chega ao objetivo, certo? É aquela coisa dos fins justificam os meios. Não sei, vai depender da estratégia, da trajetória que você vai fazer. Você consegue me defender X questão? Se não tiver uma estratégia, um pensamento, uma organização dos argumentos, você não vai defender ninguém. E a gente vê isso muito em debate. Debate político, você tem o quê? É o mesmo fato, é a mesma informação, mais perspectivas. Porque aquelas perspectivas são as estratégias abordadas. Infelizmente, o momento de animosidade que a gente está vivendo no nosso país, principalmente por essa questão sociopolítica, está justamente relacionado à falta de trajetória. Você não tem uma organização, não tem uma estratégia. A pessoa faz X coisa, você já viria o fulano. Mano, que se dane o fulano. Aqui não justifica acolá, porque tem uma trajetória no meio e tem situações ocorridas. Então, por isso que é importante ter essa estratégia. Cara, nós somos meio maquiavélicos, todo mundo. A gente sempre está tentando persuadir ou convencer o outro de alguma coisa. Você quer ir no cinema, sua mãe não deixa, ela vai falar por que não deixa. Eu não vou deixar, porque ontem você ficou no videogame até 4 horas da manhã. Não vou deixar enquanto sua nota não subir. É a estratégia que ela tem para te persuadir sobre aquela situação. A gente faz isso todo tempo. Verdade. Certo? Certo. Manda! Existe alguma estratégia para a gente organizar esses parágrafos? Essa é tua ou essa é do povo? Essa é a minha mesmo. Tá. A gente organizar os parágrafos de desenvolvimento. A primeira coisa que você tem que ter em mente é ter um texto circuito, como eu disse no início. O que é? Você já tem certos hábitos. Você é bom de história. Você é bom de geografia.
Você é péssimo em filosofia. Então não vai me enveredar para o lado da filosofia se um professor X ou Y falou, você precisa saber do filósofo tal, tem que saber Bauman. Até o ano passado, Bauman era a modinha, né? Líquida. Tudo é sociedade líquida, né? É impressionante. Isso é culpa da sociedade líquida. Nunca nem leu, mas você usa aquilo porque alguém te disse. Se fundamente naquilo que você tem facilidade, certo? Não busque aquilo que não tem embasamento em você, que não te dá solidez. Aí, isso é uma boa estratégia. E converse com aqueles argumentos que você acha que dá melhor qualidade para o seu texto. O texto, gente, eu acho engraçado você ter comentado isso, porque assim, quando o professor de matemática vai lá e aplica uma fórmula nova, cara, você fica uma aula, 2 aulas, você fica um bimestre se matando em cima do mesmo problema matemático, da mesma fórmula, até conseguir aprender, apaga, faz, apaga, faz, apaga, faz. Redação não, as redações é engraçado, o povo, eu mando fazer, faz uma redação aí sobre a água, poluição dos mananciais brasileiros. Tá, aí a pessoa faz uma redação, eu vou lá, corrijo o texto e entrego para ele, ele simplesmente pega aquilo e engaveta. É uma fórmula matemática, você tem que reescrever. A prática da reescrita ela é sensacional. A gente não tem o hábito de reescrita. É uma coisa que eu queria muito ter mais tempo de fazer, é o hábito da reescrita. Certo? E ela melhora, apura a sua estratégia. Quando você jogar lá no Google, que eu acho que um monte de gente vai fazer isso, jogar lá no Google estratégias argumentativas. Aí o que você vai fazer? Você vai lendo sobre as estratégias e você acaba percebendo aquela que tem maior familiaridade com você. Eu, Otto, adoro citação de pensadores. Eu adoro usar alusão literária, tá? Eu gosto de usar exemplificação mais ou menos. Eu não sou muito de exemplificação. Eu gosto de usar alusão histórica. Eu amo alusão histórica porque eu amo história. Então, por exemplo, a alusão histórica ela é dividida em 3. Só que ninguém fala sobre as 3. Não sei se foi eu que inventei, mas a alusão histórica ela tem 3 possibilidades. Ou você faz ela por comparação, ou você faz ela por contextualização, ou você faz ela por trajetória. Tá? E como que você compreende isso? Mano, não tem outra fórmula. Vai, estuda, veja aquilo que mais se encaixa. Tá? E tenha o hábito de manter o seu texto circuito. A gente que é professor, nós que somos professores de redação, Ana, você deve fazer como eu faço. A gente passa 6 meses, primeira metade do ano, você explica tudo que é teoria. O texto é isso, as partes são essa, tem trocentas estratégias e conectivos, e progressão de texto, e competências e blá, 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 blá. Quando você pega de agosto ao Enem, o que eu faço que você também deve fazer? Fulano, qual é o seu modo de escrita? Como que você... A escrita é uma assinatura. Todo mundo tem uma maneira diferente. Ei, Charles, saudade do Charles. Todo mundo tem uma assinatura distinta. Uma digital. Então, a Ana, eu consigo pegar os meninos, quem me acompanhou desde o 9º ano, e graças a Deus hoje está todo mundo muito bem, cara, não colava na minha... Eu mando redação para fazer em casa despreocupado que a pessoa que eu acompanho há muito tempo, que ela não vai fazer recorte de Google. Por quê? Porque eu já identifico a identidade dela, eu já reconheço qual que é o texto dela, que ela tem, porventura, mais a facilidade. Aí você registra. Nada de ficar reproduzindo cópias de estruturas, de máscaras, achando que aquilo vai ser suficiente, que não vai. Pergunta que você está agoniada. Não, é só uma última pergunta. A última pergunta que veio aqui pra gente, que é a da Patrícia. Que ela Vai, Simplício! É o seguinte, quais pontos seriam viáveis falar sobre inundação e vulnerabilidade na atualidade? O tema seria, né? Inundação e vulnerabilidade na atualidade. Repete, porque... Vamos lá, Peraí, repete porque travou aqui. Tá.
quais pontos seriam viáveis falar em uma redação, né, que o tema é inundação e vulnerabilidade na atualidade? Inundação e vulnerabilidade? Uhum. Inundação, a vulnerabilidade social, seria isso? A vulnerabilidade social por inundação? Essa inundação é de água? O que é, Simplício? Melhor isso Pois aí. é. Bora, Simplício. Tá confuso. Fala, mulher. Ela não falou nada, também não entendi. Inundação e E vulnerabilidade. Muito bem, perfeito. Bom, eu começaria apresentando causas e efeitos, certo? Ela escreveu. O que ela escreveu aí? ela escreveu. Ela só falou que escreveu, isso mesmo. Perfeito. Causas e efeitos. A vulnerabilidade social, nesse caso, está organizada num processo de geopolítico. O que a gente tem que observar? As estruturas das cidades, principalmente das grandes cidades, das metrópoles, elas colocam os indivíduos com mais vulnerabilidade em áreas de risco, certo? Então, eu precisaria falar um pouco de como se sistematiza esse grupo social que acaba periferizando, colocando em periferias, vamos distinguir periferia de subúrbio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Periferização. Você expulsa as pessoas de determinados espaços geopolíticos justamente por conta de uma vulnerabilidade trazida pela baixa condição econômica. Mas ele é negro também, porque vamos falar de minoria, né? Mas ele é negro, mas ele é nordestino. Sim, mas isso já traz enraizado aquilo que é vulnerabilidade social. Ela é econômica. Então, pelo fato da pessoa ser economicamente vulnerável, ela acaba entrando em periferização. E aí entra os 3 contratualistas, exatamente, que vai determinar os espaços e os fazeres sociais que são contratados entre esses indivíduos, certo? É por isso que favela sempre vai existir, inundações sempre vai existir, porque não tem como eu distinguir isso daí, pois já está firmado esse tipo de contrato. É isso, Simplício, que tu quer? Sem vergonha, tá querendo me pegar, né? Os alunos já estão falando aqui, depois eles vão fazer desafio com isso depois. Eu Já já estão sei. prevendo o que vai ter. Olha, tá vendo que era isso que ela queria? Ela já sabe a resposta, essa filha da mãe. O Wanderson, eu acho, tá pedindo pra gritar, gritar Eu Riberaí. não vou gritar, não. Não. Eu tô ficando velho, né, doida? Então, gente, mais alguma coisa? Ana, você tem mais uma coisa para falar? O que Isso você me mesmo, diz aí professor. da Se você nossa tiver uma live? última dica agora. Tá, última dica. Vamos lá. Vão estudar a citação de discurso de autoridade para saber se eu coloco o aspeado direto ou indireto. Minha dica, use forma indireta. Porque quando você parafraseia a frase do outro, você já carrega a sua opinião também na escrita. A tua escolha de palavras já é suficiente para marcar aquilo que você pensa. Então, Sim. citação indireta. Tá? Sempre. 2. Terminou o parágrafo de desenvolvimento, vai entrar para outro, não tem ancoragem, joga um conectivo aditivo e deixa ali solto o que vai ser abordado melhor no próximo parágrafo. Certo? Terceira coisa, eu não sei contar, eu sou de letras. Terceira coisa, sempre abra o seu tópico frasal de maneira afirmativa. Afirme uma coisa para depois você entrar com um pois, um porquê ou qualquer outro tipo de conectivo explicativo para você jogar a sua opinião e a sua definição. Certo? E quarto e por último, tem alguém aí, esse aí é pegadinha, não vou responder não, porque é a prova dele que ele tem que fazer.
É. É porque... Fala a pergunta dele aí. Deixa eu ver o que é, que eu só peguei o finalzinho das drogas. É o Como o Rafael, não senhor é? iniciaria uma redação cujo tema é discriminação das drogas? Assim, ó. E quarto? Quarto, gente. Reescrita. Não tem jeito. É uma operação matemática. Tá bem? É isso. Ah, como é que fala? Como diz aquela frase que a prática leva à perfeição, né? Aquela frase muito dita por aí, é isso mesmo. Exatamente, exatamente. A excelência só é atingida depois que você... Não é à toa que o Enem é habilidade e competência, né? Você sobe as habilidades para chegar no nível de competência. Justo, Certo? certinho. É isso aí, professor. Muitíssimo obrigada. Essa live foi maravilhosa, super divertida. Gostamos demais. Eu acho que todo mundo que está assistindo concorda comigo. Aí E a gente vai fazer igual a gente faz nos outros lugares. Curtem, compartilhem e divulguem e tal. curtam, compartilhem. Esse é o momento do print. Quem quiser tirar print agora. Isso, eu tenho certeza que amanhã eu tenho um monte de carinha assim no WhatsApp da vida, que eles fazem isso. Mas é massa, eu gosto muito. Muito obrigada, foi maravilhoso. Essa live foi muito boa mesmo. Só para deixar o recado que na quinta-feira nós temos mais para o pessoal do superior, nós vamos ter uma live também na quinta-feira. E na terça-feira que vem a gente continua então com a estrutura da redação, que vai ser a terceira parte. Que já fala é com quem é? Com o Felipe isso. Do Elevar. Da Elevar, isso. O Felipe da Elevar vai falar então um pouco mais sobre o parágrafo de conclusão, né? A nossa proposta de intervenção. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Espero que vocês continuem com a gente. Muito boa noite. Vamos curtir a noite de São João agora em casa, né? Porque é o que a gente tem para hoje. Todo mundo ligando agora no YouTube, colocando a musiquinha de São João e vamos embora. Tchau, cheiro a todos. Tchau, gente. Até mais.